Olá, tudo bem? Eu sou um dos membros do grupo número 001 para a apresentação do trabalho de conclusão de curso, TCC, bacharelado em Ciências de Dados pela Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, neste findar do ano de 2023. O tema do nosso trabalho, o título dele é Análise dos descritores de produtos comercializados por e-commerce. Nosso grupo é formado por Carlos Gomes Barbosa Filho, eu, o Eric, o João Robson, a Patrícia e o Renato. Como eu havia falado, o meu nome é Carlos, eu sou do Polo de Presidente Prudente, não são todos os membros que pertencem ao mesmo polo, e eu sou responsável por efetuar a introdução do nosso trabalho. Como nosso trabalho se refere à análise de descritores dentro do e-commerce, é necessário a gente fazer uma breve apresentação a respeito de como funciona o e-commerce. É necessário que a gente fale a respeito dessa sigla, que é uma tradução do inglês para Electronic Commerce, que seria basicamente um processo de aquisição de produtos e serviços através de uma plataforma eletrônica. Mais do que falar sobre isso, é importante dizer que o comércio eletrônico não começou junto do advento da internet. Na verdade, ele é bem anterior, ele é de 1979, quando um funcionário de uma empresa britânica chamado Michael Aldrich construiu a ideia de algo que ele passaria a chamar de teletexto. Basicamente, era a conexão de uma televisão a uma linha telefônica, e isso possibilitaria fazer a compra de um produto através de uma mídia que não fosse uma mídia face-to-face, algo que não fosse cara a cara. É claro que de 79 para cá muita coisa mudou e claramente as compras eletrônicas foram tomando conta do mercado do setor de comércio, e hoje a gente vê muito mais do que compra de CDs, DVDs, livros através desse meio. Hoje nós já falamos de compras de grandes itens como casas, barcos, e essas negociações partem de um princípio que é revolucionário. A partir do momento que você consegue efetuar uma compra do tipo e-commerce, hoje você consegue comprar qualquer produto, a qualquer hora, vindo de qualquer parte do mundo, o que abre espaço para que novos tipos de empresários se constituam dentro deste negócio. Baseado nessa instância, nessa necessidade, viu-se no decorrer da história a necessidade de não só efetuar uma compra como essa de forma rápida e eficiente, mas principalmente mais personalizada. O mercado atual exige que seja apresentado para você produtos de acordo com a necessidade da qual você já apresente, esse ensejo da qual faça parte a sua vida. E por isso a personalização dessas compras já permeiam o mercado através da construção de algoritmos. E exatamente esse processo de personalização, de pesquisa, exige a construção de filtros que passem pela análise dos descritores desses produtos. Sempre que você entra, né, em um site de compras, o produto a qual você se interessa tem uma descrição, e quanto mais completa e mais adequada e mais encaixada essa descrição dentro das suas necessidades, provavelmente mais fácil será a sua venda, e o retorno para o empresário que fizer essa melhor descrição também vai ser maior. Bom, essa era a minha parte. Sigo adiante com a continuação do trabalho pela apresentação da justificativa, das referenciais bibliográficos e o restante por todos os outros membros do grupo. Meu nome é João Robson, sou estudante do curso de Ciência de Dados do Polo de Taquarituba. Bom, hoje eu vim falar um pouco sobre os objetivos do nosso trabalho. Bom, primeiramente, o objetivo principal é demonstrar a importância de manter os descritivos do produto no e-commerce estrategicamente atualizados, de maneira que possam ser facilmente identificados. Muitas vezes um produto ele é atualizado ou modificado, mas ainda na descrição do site, no site do e-commerce, essa descrição ainda está desatualizada, ou até mesmo com uma foto desatualizada. Isso pode gerar algumas dúvidas do cliente, por exemplo, ele não finalizando a compra ou então comprando algum produto errado. Isso impacta diretamente a empresa, e essa empresa muitas vezes não tem o controle sobre a descrição desse produto. Por isso, essa conversa com o nosso cliente, ela visa destacar as características diferenciais que o nosso cliente considera relevante e que quer que esteja presente na descrição desse produto, diminuindo assim um possível impacto nas vendas ou até mesmo na imagem do nosso cliente. Bom, para os objetivos específicos, nós vamos tentar identificar situações reais onde a falta de um descritivo estratégico contribui para uma má experiência por parte dos consumidores,
explorar os varejos mais relevantes, por exemplo, a Amazon, e ferramentas de saque de terceiros como o site Reclama Aqui, para localizar as reclamações que poderiam ter sido evitadas. Explicar como o descritivo mal executado pode atrapalhar, como foi falado no slide anterior, pode não finalizar a venda ou então comprar algum produto errado. Poderia ser facilmente evitado. Mostrar como podemos construir um descritivo mais estratégico e mais abrangente, isso conversando com os clientes sobre como ele quer que o seu produto seja descrito na finalização da compra do produto. E por fim, utilizaremos a ferramenta digital Google Trends para demonstrar como as pessoas pesquisam por um produto e relacionar como as marcas pensam como os clientes buscam seus produtos. Então assim a gente vai levantar um panorama sobre o engajamento do produto do cliente, fazendo surgir alguns insights que talvez o cliente não tenha sobre o seu produto, como ele é visto nas redes sociais, e ajudando a conseguir seus objetivos, que é uma maior venda, e não receber tantas reclamações negativas sobre o seu produto. Olá, eu sou a Patrícia, estou cursando bacharelado em Ciências de Dados no Polo de Bertioga, Litoral Norte de São Paulo. Eu vou falar um pouco sobre a justificativa do tema, descritores de produto no setor e-commerce. Aqui deixamos alguns pontos importantes quanto à utilização dos descritores, pois são fundamentais para agregar valor tanto para o e-commerce quanto para a indústria. Os descritores servem como uma linguagem única na indexação de fontes de pesquisas. É uma ferramenta importante para categorizar e organizar a informação, melhorar a classificação nos motores de busca e aumentar a visibilidade, bem como informar a qualidade, as características e as vantagens de um produto, e isso pode influenciar na decisão de compra ou não do produto. Quando um mesmo produto possui descrições diferentes, ele é classificado como um descritor de oportunidade, pois o produto não está disponível para compra no momento. E a consequência é a perda da venda e da receita, porque não foi feito um descritor para informar a indisponibilidade do produto. Isso gera frustração do cliente, visualização negativa da plataforma. Com as descrições diferentes, é feita a coleta dos dados para saber se é possível metrificar o quanto desses indicadores-chave estão de acordo com a indústria especificou, e em seguida transformar esses dados em insights com atualizações diárias para a tomada de decisões, melhorias e ajustes, com foco no cliente final. Os dados estatísticos mostram o crescimento no setor e-commerce e as expectativas para as lojas no futuro. Percebe-se que, após a pandemia, houve uma tendência no crescimento de vendas online. Isso contribui para as melhorias nos descritivos dos títulos e especificações do produto, e manter o e-commerce no topo de vendas em relação às lojas físicas. Com o crescimento exponencial do e-commerce, passou-se a abranger todo tipo de setor, de pequena a grande porte. Para chegar em um descritor de qualidade, é necessário a utilização do processamento de linguagem natural. Ela analisa, reconhece e gera textos em linguagens humanas ou naturais e tem como objetivo a interação homem-máquina. Dentro do processamento de linguagem natural, podemos destacar o pré-processamento de texto, processo de tokenização e, por fim, ser aplicado o Machine Learning. Quanto ao algoritmo, o algoritmo é uma sequência de instruções ou comandos sequenciais de ações que devem ser executadas para que o objetivo seja alcançado, que é induzir o usuário final a realizar a compra. Quando o usuário pesquisa no Google por uma palavra-chave, a ordem dos resultados mostrados depende de diversos cálculos que o algoritmo realizou para colocá-los naquela posição. A análise de dados é fundamental para o sucesso da execução dos descritores, pois ela vai mapear descritores incorretos no e-commerce, propor alterações e melhorias, gerar ideias para atendimento das especificações das indústrias e evitar a falta de informação entre indústrias, e-commerce e cliente final. Olá, meu nome é Renato Aparecido Teresina de Moura e eu vou apresentar o capítulo 4, que é a revisão bibliográfica do TCC. Os estágios iniciais do comércio eletrônico, que foi entre os anos 1990 e 2000, as descrições dos produtos eram curtas e sem detalhes e os profissionais enfatizavam mais a construção da presença e disponibilidade de produtos na rede. É daí que se inicia a percepção da importância dos descritores para atrair e persuadir os consumidores a fazer compras online. Segundo Steininger, em 2019, ele avaliou haverem 3 períodos evolutivos do comércio eletrônico. Na primeira era, que vai de 90 até 2000, passaram a se investir mais em descrições detalhadas e precisas, que resultavam em benefícios e características técnicas que aumentavam a confiança do consumidor. E também iniciou a implementação do sistema de recomendação da Amazon,
com algoritmos que analisavam históricos de compras de um cliente. Na segunda era do período evolutivo, entre 2000 e 2010, houve uma evolução significativa da estratégia de descrição frente ao crescimento do setor, e os profissionais de marketing adotaram técnicas como a descrição cativante e incorporou imagens de alta definição, tornando-se como uma norma, demonstrar não só o produto como seu uso efetivo. O terceiro período evolutivo, entre 2010 e 2020, houve essa consolidação das avaliações e feedback de clientes, criando sistemas de avaliação que os usuários compartilham suas experiências. Essa personalização otimiza vendas e lucros ao realimentar os algoritmos de aprendizado de máquina e sistemas de recomendação. Os conceitos básicos sobre descritores dos produtos no e-commerce referenciam elementos de informação associados a produtos em plataforma de negociação online. Esses elementos incluem informações textuais, visuais, interativas e fornecem informações sobre recursos, especificações, preços e condições. Sobre os conceitos básicos, o título deve resumir em poucas palavras informações relevantes. A descrição, diferentemente, fornece uma lista detalhada das definições do mesmo. As palavras-chave e tags, embora invisíveis aos humanos, elas são importantes para facilitar a indexação e categorização dos produtos. E os depoimentos, opiniões e classificação são também valiosos para atrair potenciais clientes e compradores que influenciam na decisão de compra. A precisão e a clareza dessas informações são imprescindíveis para a tomada de decisão do consumidor, segundo Gonken em 2012. A personalização de comércio eletrônico por algoritmos, segundo Song, analisa o comportamento histórico de compras usando técnicas de filtragem, recomendação, híbridos e aprendizagem de máquina, que aplica técnicas de modelagem preditiva e modelos de faturação, identificando padrões complexos dos dados e recomendações. O processamento de linguagem natural, PLN, permite que sistemas compreendam, interpretem e gerem respostas em linguagem humana através de chatbots e assistentes virtuais. Segundo o Velodo Oliveira e Huertas, a personalização tem um enorme impacto na experiência do usuário ao oferecer vários benefícios, como o da lista que vocês estão vendo. Como determinantes na venda de e-commerce, são descritas como imprescindíveis para que você obtenha uma base crescente de clientes fiéis, né, e que se sintam satisfeitos com as interações. Para contribuir com as indústrias no e-commerce a manter a padronização de títulos, imagens, descrições, preços e também a disponibilidade de seus produtos, a gente programou um robô para conseguir coletar todas as informações dentro dos principais varejistas. E como que isso seria feito? Coletaríamos a URL do site desse produto, que eu estou usando como exemplo, o climatizador Eugene, e o nosso robô ele vai fazer da seguinte forma: ele vai coletar os títulos. Primeiramente, o nosso robô, como ele segue passos a passos, não é um robô pré-programado, não é uma pessoa, então ele vai inicialmente baixar todo o conteúdo do HTML da página de maneira bruta. Então vai vir todos os arquivos somente em texto, sem nenhum tratamento. Não vai estar nem assim separado por HTML. Depois de baixar, nosso robô vai passar para outro robô que vai tratar esses dados para conseguir formatar em HTML e coletar as informações. Que a gente vai fazer isso usando a biblioteca Beautiful Soup do Python. Com isso, é possível então que o nosso robô reconheça a tag do título. Então ele reconhece que o título está aqui e que o título está dentro de uma tag HTML chamada span, que o ID dessa tag HTML é Product Title. Então ele vai coletar o conteúdo dessa tag que a gente mencionou. Climatizador, Eugene, branco, 7,5 litros. Enfim, o mesmo raciocínio também para preços, que também vai ter uma tag embaixo, disponibilidade e outras informações. Traduzindo isso para o Python. O nosso robô, então, ele começa com uma função onde a gente define um parâmetro do nosso navegador. Então, como eu mencionei, o nosso robô vai fazer exatamente o passo de fingir que vai abrir um navegador, fazer tudo o que a gente pedir ali dentro. Então, entramos na URL que eu tinha acabado de mostrar. A gente pegou toda a URL, pegou através da biblioteca Requests, né? Então, a gente conseguiu importar o Beautiful Soup, o Requests e o Panda e o NumPy. No que essas bibliotecas vão ajudar a gente? O Request vai nos ajudar a possibilitar que o nosso programa de computador faça requisições aos sites na web. Então vamos conseguir pedir para a Amazon para que ela nos forneça todo o conteúdo de uma determinada URL e baixar esse conteúdo. Com esse conteúdo baixado, a gente consegue entrar com Beautiful Soup, que vai pegar esse conteúdo que estava inicialmente em formato TXT e transformar para HTML, onde conseguimos coletar todas as informações que a gente precisa dentro desse HTML através das tags. Então aqui eu estou mostrando, por exemplo, a gente coletando a tag título, que eu tinha exemplificado anteriormente. Vamos pedir para o Beautiful Soup através do atributo Soup, find a tag span, onde o atributo ID dessa tag span seja Product Title. Exatamente o que eu mostrei aqui. Então a gente achou aqui um span com o ID Product Title. Enfim, e vamos coletar essa informação e colocar no nossa variável título. A mesma questão para preços, para rating reviews e outros atributos ali dentro, né? Após isso, podemos pegar os conteúdos que a gente tem, né, e transformar em um data frame para conseguir ter essas informações de forma estruturada e comparar as informações com o que a indústria quer, que é exatamente o nosso objetivo. A gente consegue comparar o que a indústria quer de conteúdo dentro dos sites e o que os sites estão apresentando. E com isso a gente demonstra essas oportunidades para as indústrias para que elas consigam atuar dentro dos sites para pedir para, por exemplo, a Amazon corrigir o título, deixar um título mais atraente, uma descrição mais atraente e mais completa para seus consumidores. Traduzindo tudo isso em um diagrama, então a gente faz um arquivo de setup, que é traçando exatamente o que a gente vai querer que seja monitorado aqui dentro. Então a gente pega todos os links de produto e joga isso em um arquivo do S3 Bucket, que eu vou estar explicando mais para frente como que funciona. Pegamos quais varejos vamos monitorar, quais produtos e quais KPIs monitorados. Se vai ser título, descrição,
preço, enfim. Com isso, fazemos um modelo de comparação que também é enviado para S3 Bucket. Monitoramento rodando no serviço Amazon Lambda. Primeiro, nosso robô de monitoramento, ele vai conseguir utilizar o Python dentro do ambiente Lambda, junto com as bibliotecas Request e Beautiful Soup, para baixar o arquivo de HTML da página de cada produto. E como eu mencionei, esse arquivo ele não vai ser tratado, ele vai ser um arquivo em texto e legível para qualquer robô. E posteriormente, né, esse vai ser gerado com esse arquivo em texto, é também chamado de dados brutos. A gente vai passar para um robô de coleta que vai transformar esse arquivo em texto em um arquivo facilmente legível pelo Python através da biblioteca Beautiful Soup, onde vamos transformar todo esse arquivo TXT em um arquivo HTML. E conseguimos, a partir dali, coletar todas as informações como eu tinha exemplificado anteriormente. Ao coletar as informações, a gente transforma tudo isso em um data frame e tem, então, os nossos dados agregados. A gente tem o modelo de comparação. Então, a gente vai pegar todos os dados coletados, então a gente pega os títulos coletados e compara com o título que a indústria colocou pra gente aqui no modelo de comparação, para servir de comparação. Pega a descrição de comparação e compara com a descrição coletada e ver a similaridade dessa descrição. Exatamente como foi feito aqui nesse exemplo. A gente tem aqui o título sugerido pela indústria e tem o título coletado. E a gente consegue setar uma meta para, se o título for, por exemplo, 60% compatível, a gente considerar o título como correto, a gente considerar a descrição como correta. A mesma coisa para disponibilidade. Se estiver disponível, sim, disponível. Se não estiver disponível, out of stock. Ok? E aqui ao lado o link do produto para caso o cliente queira conferir no dia. Todo esse monitoramento seria realizado diariamente em todos os varejos e produtos que o cliente solicitou. Então assim, o nosso cliente ele conseguiria acompanhar em um clique apenas qual é o status diário de todos os produtos deles em todos os e-commerce monitorados. Mas claro, os dados ficam ilegíveis e ficam difíceis de ser interpretados em planilhas. Então, a partir daí, a gente consegue gerar gráficos para estar agregando valor a essas informações. Então, em poucos cliques, o nosso cliente ele será capaz de descobrir que na Amazon, 16% dos produtos que ele cadastrou estavam out of stock no dia de hoje. 100% dos produtos que ele cadastrou tinham o título correto, de acordo com o que o nosso cliente quer. Em descrições, tem algumas oportunidades de atuação dentro de descrições. E como que a gente faria isso de maneira técnica agora, né, passando para dentro do nosso ambiente de programação? Bom, primeiro, pegaremos esse código, que já foi mostrado anteriormente, e jogaríamos dentro do Amazon Lambda, que é um serviço da Amazon que nos permite programar em um ambiente computacional em nuvem, onde a gente não precisa criar uma infraestrutura física de hardware para rodar o nosso código. A própria Amazon já fornece um pedaço do servidor deles para a gente fazer isso de maneira gratuita inicialmente, e depois, a partir da demanda que a gente for fazendo, que a gente for agregando para eles, a gente começa a pagar, tá? E esse tipo de código ele pode ser rodado diariamente, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, enfim, isso a gente consegue programar certinho, tá? E onde é que a gente guardaria esses dados que eu tinha mencionado aqui em relação ao arquivo de setup e o modelo de comparação? Dentro do S3 Bucket, que é outro serviço da Amazon também, que também é inicialmente gratuito, tem 5 GB de armazenamento gratuito, onde a gente consegue colocar esses arquivos e também ler esses arquivos com a função Lambda. Então esses dois serviços, eles estão interligados pelo Boto3, que é uma biblioteca Python. Eu até esqueci de traduzir aqui, mas é uma biblioteca Python que consegue fazer essa interligação entre a Amazon Lambda e o S3 Bucket. Então a gente consegue, por exemplo, ler o que está dentro do S3 Bucket através do Amazon Lambda, tá bom? Bom, e como resultado principal, a gente espera conseguir melhorar a execução dentro dos varejos para que o nosso consumidor final, o consumidor final das indústrias, consiga ter uma melhor experiência dentro dos varejos e consiga saber exatamente qual produto que ele está comprando, qual produto que ele vai receber em casa, evitando assim problemas de saque em relação à indústria, reclamações por exemplo, comprei um produto e chegou outro na minha casa, ou não sei qual é esse produto porque não tem a imagem, como eu estou mostrando aqui agora, em um site dentro da Real Distribuidora, que é um site dentro do e-commerce também, que tem aqui um produto que, por exemplo, está sem imagem e está com títulos totalmente desatualizados e não tem descrição alguma. Deixa eu abrir aqui. Então, é um produto que não tem imagem, está com um título totalmente desatualizado, então o consumidor não sabe qual é o produto que ele vai receber. A descrição não fala absolutamente nada sobre quais são os principais benefícios desse produto, ao contrário de outros produtos que a gente tem aqui dentro, como por exemplo esse produto aqui, que também está sem inscrições. Então, é um problema latente que a gente está tentando resolver, e que a gente consegue agregar valor para a indústria através disso, mostrando para a indústria que a gente consegue melhorar a execução digital dentro dos varejistas, para que seus clientes finais fiquem mais satisfeitos. Okay? Então aqui um exemplo perfeito, onde o consumidor sabe exatamente que ele vai receber um creme pré-penteado Salon de definição máxima, e que esse produto tem 1 kg, e aqui tem todas as imagens necessárias para o cliente. Inclusive com a imagem Hero, que é a primeira imagem que vai aparecer aqui quando o cliente for buscar, que é muito importante, porque é uma imagem que mostra a embalagem e também mostra qual é aquele produto. Um pouco de título, um título mais sofisticado dentro da imagem. Então tem aqui creme para pentear, coco, hidratação nutritiva. Ok. Enfim, esse foi o nosso projeto. Esses são os resultados que a gente almeja
Muito obrigado.